Durante muito tempo na história política da humanidade, o viés político era controlado pelos princípios religiosos, como principalmente a divinação de um rei ou imperador. Porém, Maquiavel abriu um caminho para uma nova discussão essencial para o político moderno, a ideia de soberania. Na tradição comum, soberano designaria uma pessoa ou rei. Mas, para Maquiavel, soberania estava referencialmente ligado ao poder do povo. E ainda mais, Maquiavel começa a explicar que soberano não é uma pessoa e sim um poder político, independentemente do poder religioso e do poder econômico. Além de Maquiavel, Jean Bodin, ele vai falar um pouco sobre a soberania, afirmando até então que a soberania é perpétua. O que se torna passageiro é o governo. Com isso, Bodin distingue o poder soberano dos outros poderes e diz que esse poder só pode acontecer sobre o controle do Estado. Alguns acontecimentos históricos mudaram a face econômica e social da Europa no século XV e XVII, como exemplo a decadência e ruína de inúmeras famílias aristocratas, a peste negra, as grandes rotas comerciais com o Oriente, que estava gerando muita renda, e a adivinho lucro da exploração do trabalho escravo. Teve também a Reforma Protestante, que desenvolveu então o pensamento da virtude do trabalho. O desenvolvimento econômico e o crescimento da burguesia e a queda das famílias reais já não explicava nesse tempo então mais as teorias da fixação da hierarquia social. Com isso, novas teorias foram surgindo para explicar como se dava a relação dos seres humanos. Essa corrente tão fundamental foi conhecida como justnaturalismo, em que defendia a ideia de que o homem tinha um direito natural por natureza de todas as coisas. Dentro dessas teorias surgiu a teoria de Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau sobre o estado de natureza, estado que antecede o estado civil do ser humano. Para Thomas Hobbes, no estado de natureza, o homem vivia um estado de guerra de todos contra todos, onde reinava o medo e a insegurança da vida. Para isso, eles utilizariam as armas e as cercas, mas nada disso adiantaria, porque não teria lei para reger o ser humano. E para Rousseau, o homem seria um bom selvagem, inocente, e nesse instante, quando surgia a propriedade, o homem se tornava homem civil de guerras de todos contra todos. Para que permanecesse a paz entre todos, o homem teria que renunciar-se da sua liberdade para, assim, fazer um contrato social. O contrato social é o que marca a passagem do estado de natureza ao estado civil ou sociedade civil, que se dá por meio de um pacto social, pela qual os indivíduos concordam em renunciar à sua liberdade natural e concede toda a sua soberania a um soberano, a um terceiro. Esse pacto social seria feito para que alguns direitos do homem fossem assegurados e que tivesse uma lei unânime. Mediante a todo esse contexto, nos resta uma dúvida: como ficaria a propriedade privada? Para John Locke, grande filósofo, ele vai determinar que a propriedade privada é um direito natural do ser humano e que, como Estado, o Estado tem grande função de assegurar ao ser humano dos seus direitos naturais, nesse caso, o direito à propriedade. Com esse embasamento teórico, a burguesia começou a ascender e a se sentir superior sobre as demais classes, já que ela detinha da propriedade privada e sabia ainda mais que o Estado deveria assegurá-la desse direito natural. O Estado, por sua vez, principalmente o Estado liberal, deve criar leis e legitimar o direito à propriedade e também não interferir na vida econômica dos indivíduos, assim como garantir a liberdade de consciência e pensamento de todos.